Muito boa noite, gurizada medonha, mulherada linda. Gente, Internacional teve a coletiva do Roger Machado hoje e eu prestei muita atenção no que Roger falou na coletiva, escutei bem, analisei bem, para ver que o Roger não caia nas armadilhas de Renato Gaúcho. Muito legal a coletiva do Roger, muito falante, muito eloquente, sabe se expressar, conhece muito de futebol, isso é muito importante para nós. E a gente vai falar sobre isso aí, sobre a coletiva de Roger Machado e mais algumas coisas que foi citado durante a coletiva, tá bom? Antes disso, pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei, assinar as notificações, dar o joinha, dar o dedinho no like. Muito obrigado a todos os inscritos, todos. Sou muito grato a todos vocês. A entrevista do Roger Machado mostra o conhecimento de Roger Machado, um cara que jogou com o Renato, né? Foi jogador do Renato Portaluppi no Fluminense, um cara que foi auxiliar técnico do Renato, um cara que conhece Renato, um cara que treinou em vários clubes do Brasil, um cara que amadureceu muito pro futebol. Eu gosto muito do trabalho do Roger. Espero que Roger não se perca em teimosias como grandes treinadores se perdem às vezes, e daí as filosofias de trabalho colocam por baixo um grande plano, um grande futuro. O Roger, quando esteve no Grêmio, foi muito injustiçado. O Roger pegou o time babado do Grêmio, acabado, e depois entregou para o Renato Portaluppi. Eu não estou falando a primeira vez em 2015, estou falando agora, quando o Grêmio subiu, quando estava na segunda divisão, e o Roger foi chamado para apagar o incêndio, e estava conseguindo, ia subir para a primeira divisão, e ia preparar um grande time do Grêmio. Mas daí eles acharam por bem demitir o Roger Machado. Então hoje os gremistas não têm por que se queixar porque Roger Machado está no Inter. Ele é profissional, ele se preparou para isso, ele estudou para isso. Roger Machado treinou muito. E quando tu vê uma coletiva do Roger Machado, tu vê como ele se expressa, tu vê como ele coloca as coisas, as funções, muita coisa que a gente não entende do futebol, como ele coloca, mas a gente sabe o que ele está falando. Das valências do futebol, o que ele pode tirar de cada jogador, de cada um, e como que ele trata cada jogador. Ele falou de Gabriel Carvalho, da maturidade de Gabriel Carvalho, que ele está assumindo no protagonismo, apesar da falha que ele teve contra o Corinthians, e como ele se comportou. E que ele não cobrou de Gabriel Carvalho, que ele esperou o momento certo para falar com Gabriel Carvalho, não foi no intervalo, não foi depois do jogo do Corinthians, foi bem depois que ele chamou o Gabriel Carvalho para conversar, e falou que tu teve maturidade, tu passou mal por 10, 15 minutos, que é o normal de um jogador jovem, em ascensão, vindo de categoria de base, com idade nova, com 16, 17 anos. Então isso é normal acontecer. Gabriel Carvalho, ele está recuperando porque Roger é um gestor de grupo. Então ele tem que saber gerir os jovens e os mais velhos. Então ele começa com os mais jovens para chegar até os mais velhos. Isso é um dos fatores. Ele falou de outros jogadores, falou do Thiago Maia, falou do Bruno Henrique, que vai substituir o Thiago Maia. Falou que não está a certeza do Fernando na abertura do meio de campo, que ele é um leão de chácara na frente da defesa. Falou que se for outro, vai ter que fazer a mesma função do Fernando, com certa dificuldade, certo grau de dificuldade, porque Fernando conhece a função como poucos. Então, falou de ataque, falou da presença dos atacantes, como o Ener Valencia joga, como o Borré joga, como o Tabata joga, o time com o Tabata joga de uma forma, com o Gabriel Carvalho joga de outra. Tudo isso aí ele explicou tintim por tintim. Que ele está preparado, que ele está vacinado, que ele sabe como o Renato Portaluppi joga. Esse é o último tópico que eu vou falar. Como o Renato Portaluppi joga, por que ele conhece? Porque ele, eu falei antes, ele foi treinado por o Renato, ele foi jogador do Renato, quando jogaram no Fluminense, ele foi auxiliar técnico do Renato. Então ele conhece, é o discípulo, ele foi discípulo de Renato. Ele foi aluno do Renato Portaluppi. Então ele conhece como o treinador pensa. Isso é muito importante no futebol. Ele sabe aonde que o Renato está tentando chegar com essas jogatinas, que pode-se dizer, de não se apresentar na segunda-feira, criar o fato novo dentro da imprensa. Para quê? Para a imprensa colocar isso aí como se fosse o Renato Portaluppi, o bandido, etc. Daí ele vai lá e dá uma chapuletada no Internacional, e aí ele senta naquela mesa dele lá e ele vai sorrir para todo mundo, tipo, olha aí, ó,
Eu fui tratado de vilão e eu fui ali e ganhei do Internacional. Olha aí. Eu acredito que pelo que Roger falou hoje na coletiva, Roger está vacinado e preparado. Ele conhece o mestre e chegou a vez do aluno ganhar do mestre. Então essa é a grande sacada para mim da entrevista de Roger Machado, que ele está preparando o time do Internacional e ele está preparando todas as possibilidades que o Renato possa criar, inventar, jogar com 3 zagueiros, jogar com um ala, com 2 extrema, com 1 extrema, com 2 centroavantes. Tudo isso aí o Roger deve estar preparado para sanar. Tudo isso aí ele deve estar projetando para o Clássico Grenal. Isso aí chama-se um cara que estuda futebol. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O azar, o fato de acontecer uma tragédia em qualquer jogo, isso aí pode acontecer, já aconteceu várias vezes, e vocês não vão ver a primeira vez acontecer se acontecer no Clássico Grenal. E não diria que seria uma tragédia. Esse Grenal pode ser decidido no milímetro, no detalhe. Ele não é um jogo fácil de ser jogado, porque se criou esse fato. Quando o Grêmio, antes do jogo contra o Botafogo, o Grêmio era um time, hoje o Grêmio é outro, o Grêmio mudou a forma de jogar. Renato viu que se não fechasse a casinha, se não arrumasse, ia continuar perdendo, e arrumou, e o Grêmio melhorou. E o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio fez uma grande partida, não diz o que foi a partida também, porque o Atlético Mineiro vem caindo pelas tabelas. Então, eu vejo a melhora do time do Grêmio, mas eu vejo um time do Internacional treinando, focado, preparado para o jogo. E não existe sucesso sem trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Que o trabalho sempre vai vir antes do sucesso. Então, gente, para terminar, o Roger está vacinado, o Roger está esperando, e o Roger vai colocar o time em prontidão para ganhar esse Clássico Grenal. Ele sabe o quanto é importante a vitória no Clássico Grenal. Ele sabe o quanto que o estádio vai estar lotado. Ele sabe o quanto que a torcida vai estar querendo essa vitória. É importantíssimo. Não só por derrotar o Grêmio, mas pela tabela, pela classificação e pelo atingir o G4 ou o G6, ou uma vaga direta para Libertadores ou uma vaga indireta, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o gostei, assine as notificações, extremamente grato a vocês, gratidão sempre, um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, uma noite abençoada para todos e vamos preparar o time para o Clássico Grenal.